Olha nós aqui outra vez! Oi, eu sou a Adriana, redatora de merda. Hoje vou falar sobre a melhor série original Netflix, talvez uma das melhores séries do mundo, que no caso é a segunda temporada de Dark. Eu fiz dois vídeos da primeira, um sem spoiler, analisando os aspectos mais técnicos da série, e outro vídeo com spoiler, teorizando, analisando tudo, várias coisas. Eu sugiro que vocês assistam, inclusive eu assisti ao meu próprio vídeo antes de ver a segunda temporada, doida. Então tem spoiler desde já da segunda temporada, e se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui também. Eu vi a segunda temporada duas vezes. A primeira vez eu assisti com caderno do lado, caderno e caneta. Aí depois assisti de novo pra trazer aqui um conteúdo decente, ficar mais atento aos detalhes, pegar as imagens. Ficou bem claro que eu perdi completamente o controle da minha vida. Inclusive, a primeira assistida eu vi no original, em alemão. Depois eu revi dublada em português, obviamente, a dublagem tá ótima. E já digo que eu vou optar falar os nomes aqui de todos os personagens em português PR. A Netflix anunciou que serão 3 temporadas porque são 3 ciclos. Essa temporada mostrou pra gente o quê? Que a série inteira está pronta desde a primeira. Todo o esquema de roteiro principal já estava fechado. É realmente tudo muito interligado, todos os textos são entruncados. Eu acho que assim, talvez seja a melhor construção de roteiro que eu já vi na minha vida. A grande glória é que muitas perguntas que a gente já tinha feito ali na primeira temporada foram respondidas nessa. E nisso a gente também ganhou novas perguntas que vão ser respondidas no ciclo 3. Dark parece confusa, talvez seja, mas ela explica tudo. Inclusive eu achei que essa segunda temporada tá um pouco mais didática, assim, até em corte de cena pra mostrar a personagem quem é quem. Ela é absolutamente perfeita e muito cuidadosa com todas as informações que entrega. Ela sempre deixa alguma pista. Esse cuidado também acontece nessa segunda temporada porque temos 2 novos anos, 2 novos tempos, que é 1921 e 2053. A temporada 1, o ciclo 1, era composto por 1953, 1986 e 2019. Termina com o Jonas nos anos 80 e o Helge nos anos 50 se cruzando naquela fenda. Ambos vão sumir no seu tempo. A gente sabe que o Jonas vai pro futuro, ele avança 66 anos, né? Ele vai pra 2052 e toma aquela coronhada com aquela arma da Silja, agora a gente sabe o nome dela. Passado um ano, a gente tem o ciclo número 2, que é 1954, 1987 e 2020. Temos de fato uma sociedade que quer o quê? O apocalipse, que é a Sigmundus, uma sociedade formada ali por viajantes no tempo, que é meio que encabeçada pelo Adam. A Sigmundus não quer mudar a história, eles querem seguir o destino para fazer um novo mundo, que na verdade seria um fim do mundo. Já começa a cabeça a esquentar, né? Porque novo mundo, fim do mundo, um paralelo de dualidade. O meu ponto principal com Dark, que eu vejo muita gente analisando, teorizando, inclusive amo só fazer teoria, tenho várias aqui nesse vídeo, mas algo que me motivou ainda mais, porque eu não pretendia fazer esse vídeo, porque a gente sabe que tem muito conteúdo. Quando é Netflix tem conteúdo pra caramba no YouTube. Mas uma coisa que me encanta e que assim, não vejo ninguém falando, é sobre o existencialismo dessa série. Que não é nem um pouco superficial, tipo, traz reflexão sobre o peso da culpa, que isso tá muito ligado com a nossa existência, existencialismo, e também até sobre o peso e ou futilidade da existência. Eu sou uma pessoa existencialista, eu amo a filosofia existencialista, o eterno retorno, a teoria do caos, causa e consequência, e Dark é 100% isso. No momento da primeira temporada, fui até a primeira temporada, sim senhores, o Noah tá conversando com o Helge sobre a existência de Deus. Daí ele conta, ai Dark, que quando ele era garoto, um cara estranho apareceu, que ele parecia que tinha vindo de uma guerra, que ele queria morrer, tinha vontade de morrer, mas a vida não deixava. Tudo isso mostrando a cara do Jonas, já tava falando tudo pra nós e a gente não sabia. E diz que esse estranho, que a gente sabe que é o Jonas, alugou um quarto ao lado do quarto dele, e ele ouvia esse estranho falando enquanto dormia, falando um monte de coisa. E algo que ficou super na cabeça do Noah era um texto lá, ele recita todo o texto, não vou falar, mas basicamente é que nada é em vão. E aí isso ficou na cabeça do Noah, e ele só foi entender anos depois. Essa então é a primeira confirmação de que o Adam é o Jonas, né, pra quem ainda tinha dúvidas sobre isso. Esse trecho confirma total, até porque existe uma reflexão também sobre sentir aversão com o que parece muito com a gente mesmo, ou que remete a alguma coisa que a gente não gosta em si. Então, assim,
é perfeito. Enfim, a lição que o Noah aprende com o Jonas quando era jovem é que nada de horrível que acontece é em vão. Essas coisas todas, elas fazem parte do que a gente é, dão força pra gente. Essa é a vivência, é a experiência, isso tudo é a base do existencialismo, que é também o tempo e todo o poder que o tempo tem de fato sobre nós. Assim como a gente descobre também que o Deus da série é o tempo. E eu juro que eu tive vontade de chorar de emoção quando isso foi falado, porque é absolutamente lindo, maravilhoso, poético, sensível, verdadeiro. Uma das minhas teorias da primeira temporada é que o Jonas pudesse ser o pai do Noah. Ele não é o pai biológico do Noah, pelo menos acho que não vai ter como, né? Mas não deixa de ser um pai, porque o Adam é o mentor do Noah. A tal da bola preta, que eu chamei de redoma lá no meu primeiro vídeo, e eu disse que ela parecia ser uma força maior que impedia com que as pessoas saíssem da cidade, que tudo ficasse sempre ali, o que é uma verdade, acontece de fato. Agora ela tem um nome real, oficial, que é partícula de Deus. Essa partícula de Deus é uma matéria autossustentável que contém os 3 estados, sólido, líquido e gasoso, ao mesmo tempo, e que cria uma espécie de portal que possibilita a viagem no tempo. O primeiro episódio se chama Começos e Fins, e temos o Noah jovem junto com um outro cara ali fazendo a passagem, chumbando as portinhas da Siquemundos, é nóis. Já vou dizer logo de cara que a minha teoria é que esse outro cara que está com o Noah seja o Bartosz. Esse cara, que eu acho que seja o Bartosz, então já vou chamar de Bartosz mesmo, ele começa falando que é estranho pensar que começo e fim possam ser a mesma coisa. O Noah jovem já rebate ali, que mundo, porra! Assim foi criado o mundo, é isso aí. Aí o Noah está bravinho, né? Fala que ele não tá acreditando mais na profecia, que ele perdeu a fé. E aí o outro cara, o Bartosz, ele fala que ele acredita na ironia do destino. E é o que vai ser mesmo, né? Porque ele começa a dar uma provocada no Noah, fala, ó, espero que um dia você não acredite em tudo que o Adam diz. E fala que é engraçado que seja o Noah que vai fazer isso. E aí o Noah mata ele, dá aquela machadada no pescoço. O que faz muito sentido com a ironia do destino, já que é o Noah adulto que leva o Bartosz adolescente a parar ali. Lembrando também de toda aquela relação entre o Noah e o Bartosz na primeira temporada, sendo que o Bartosz é neto da Cláudia. E sempre teve muito aquele lance que parecia que a história sempre tinha 2 lados, né? O da Cláudia e o do Noah. E aí tem muitas outras coisas que foram desenvolvidas nessa segunda temporada, né? A Cláudia ser o diabo branco, sempre tá presente em tudo. Tudo tá meio que conectado por ela também. E o Noah era ali um pé mandado do Adam. E o Adam é o Jonas, mano. Então assim, não dá pra ter certeza se esse cara é mesmo o Bartosz, mas faz muito sentido. E ainda digo mais, porque eu não consigo parar com as teorias. A gente sabe que na explosão de 2020 o Bartosz volta com a Francisca, vou chamar de Francisca mesmo, e o Magnus. Se ele for mesmo o Bartosz, de repente ele pode ser o marido da Agnes, meu. Quem lembra na primeira temporada que a Agnes diz que o marido estava morto e ele era um homem que perdeu a fé, tal qual o Noah fala pra ele. E se ele realmente for o marido da Agnes, ele pode ser o pai do Tronte, que é o pai do Urk, que é o pai do Mikkel, que é o pai do Jonas. Porra, Bartosz seria o tataravô do Jonas. Outro ponto que eu comentei muito desde a primeira temporada e que nessa segunda fica assim, escancarado, é que Dark bota em xeque toda a nossa visão dualista de contrastes, entrada, saída, começo, fim, sempre pares opostos, novamente entrando também a quebra da visão maniqueísta de existir bem e mal. Dark desconstrói total esses conceitos, sempre depende muito do ponto de vista, mais do que nunca revela que as pessoas têm várias facetas, nunca é somente uma coisa. Por exemplo, pra quem ainda achou que tinha aquele lance do Noah ser um vilão, do Jonas ser um mocinho, todas essas coisas, assim, Dark subverte tudo isso. Lindíssima, falou tudo. Agora vamos a algumas descobertas e revelações que tem, assim, a ver com muita mente bugada. Por Dark se passar em apenas uma linha temporal, pelo menos até o final do último episódio, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo. Uma linha temporal só é uma linha temporal, tudo tá acontecendo.
Passado, presente e futuro. Se uma pessoa viajar do passado pro futuro, ela deixa de existir no passado e duas coexistem no futuro. Isso é fisicamente impossível? Não sei. Mas é o que causa o chamado paradoxo temporal. O famoso engruvinhado. É um acontecimento que ocorre apenas justamente por causa de uma viagem no tempo. O relojoeiro, esse homem, é meu amor. Eu preciso parar de me bater. Ele fala, você conhece o paradoxo de Bootstrap? Nesse paradoxo, um objeto ou informações do futuro são enviados diretamente para o passado. Isso cria um ciclo infinito onde, por exemplo, um objeto não tem mais uma origem real. O objeto existe sem nunca ter sido criado. Assim como acontece com o livro dele, que viajou no tempo, passou de mão em mão e chegou nele antes mesmo dele escrever. Por isso que dá pra criar tanto feat de gente encontrando consigo mesmo. Um monte de gente se vê ali no mesmo período, coexistindo, é maravilhoso. O Mikkel e o Michael, essa duplona aí sertaneja. Os Jonas, as Cláudias, o baile todo. E tem as paradas mais complexas, que é aí que deu uma bugada na galera. Tipo a Elizabeth ser mãe da própria mãe. E isso é um paradoxo temporal. No primeiro episódio dessa segunda temporada, a Elizabeth mesmo pergunta sobre os avós, os pais da Charlotte, que eram um mistério até então. E aí o Peter, o pai, fala ali o que todo mundo sabe, né? Que eles morreram. E a gente vai descobrir que o pai da Charlotte é o Noah e que a mãe da Charlotte é a Elizabeth, a filha dela. A Elizabeth, então, teve um caso com o Noah. Acho que a gente vai talvez saber mais sobre isso no ciclo 3, na temporada 3. Teve uma filha, deu o nome da filha em homenagem à mãe, que morreu na explosão de 2020 porque não conseguiu entrar a tempo no bunker junto com o pai. Daí a Charlotte é adotada pelo Tannhaus, o relojoeiro. Ela se casa com o Peter e ela vai ter uma filha que se chamará Elizabeth. Mais uma vez, aquilo que Dark sempre pregou é o ciclo sem fim. Falando em ciclo sem fim, é realmente isso, o próprio Rei Leão. As coisas só acabam porque elas vão começar. E vice-versa. Sempre, ao ter consciência de um fato e tentar evitá-lo, é o que faz com que aquilo aconteça. Tudo que as pessoas tentam reverter ou mudar é o que acaba fazendo com que tudo se confirme. O Noah mais velho fala isso pro Noah mais jovem, né? Que se ele soubesse o que ele sabe agora, não faria o que precisa ser feito. Ele sabe que o Noah mais jovem vai pensar como ele em algum momento, sabe que ele vai pensar além de tudo aquilo que tá acontecendo, ele vai querer matar o Adam, ele vai tentar matar o Adam, a arma não vai funcionar e ele vai ser morto pela Agnes. Tipo Jonas querer impedir que o pai cometa o suicídio e é exatamente isso que faz com que o pai se suicide. Ou a Cláudia querer evitar a morte do pai, querer ficar com ele o tempo inteiro e é isso que faz com que ele morra. As coisas não podem ser alteradas, as peças estão muito bem encaixadas e tudo está conectado, assim como a série gosta de enfatizar sempre. Palmas para os roteiristas. Outras falas que são bastante enfatizadas nessa segunda temporada é, por exemplo, de sempre precisar fazer certos sacrifícios, de como só quando a gente se livra de certas emoções, certas coisas, a gente se torna livre de verdade, que as peças estão encaixadas, que tudo tá no lugar, só precisa de um empurrãozinho. E algo que muitos personagens, olha, não contei quantos, pois eu deveria ter contado, muitos comentam que é a sensação de déjà vu. Opa, tive um déjà vu. Agora vamos para algumas das questões que ficaram em aberto, que eu tenho uma curiosidade. Alexander, acho que, assim, pra mim, ele é o cara mais enigmático. Talvez ele não tenha nada, talvez não tenha história nenhuma pra ele, mas eu acho muito enigmático. Ele sempre parece que tá escondendo alguma coisa. Sabe a pessoa que parece que sabe de alguma coisa e não fala? Tem um assassinato que aconteceu lá na cidade, que ele vê o recorde de jornal, ele fica meio que em choque. O lance de jogar cimento ali nos barris, enterrar aquele negócio todo ali, por quê? Por que ele tá fazendo isso? Ele sabia o que era a partícula de Deus já? Que inclusive esses barril tudo são descobertos, né, pelo investigador que não sossega o cu dele, ele tá focado. Descobre, desenterra ali, faz aquele fuzuê todo que abre a fenda pro apocalipse.
É isto. Enfim, o nome dele, real, é Boris Newald, né? Que tem aquele lance de trocar passaporte. Ele muda o nome, ele pega o passaporte de um Alexander Kohler, que é o irmão do Clauser, né? O investigador. E esse irmão desapareceu em 86. Eu tinha uma teoria doida na primeira temporada, porque eu sempre achei o Alexander muito enigmático. Lance do sobrenome, né? Boris Newald. Não sei falar. Eu jurava que era uma divisão de sobrenomes. O começo era de Nilsen e a segunda parte era de Canwald. E aí eu achava, poxa, será que o Alexander é um viajante no tempo? Seria possível o Alexander ser o Noah? Eu ainda acho que ele é um viajante no tempo, que ele tem alguma outra coisa muito louca aí que a gente não sabe. Ele ser o Noah já não é mais, né? Até porque a gente conhece a aparência do Noah mais jovem, a gente conhece a aparência do Alexander mais jovem e não são a mesma pessoa. A não ser que seja de outro mundo. Não, não é. Outra questão, a gente sabe que o Noah era marido da Elizabeth, que ele é o pai da Charlotte, que ele é o irmão da Agnes. Eu achava muito que a Agnes era esposa do Noah lá na primeira temporada. Errei. Aí, 1921, Sigmundos, é nóis. O que será que aconteceu com o Noah e com a Agnes antes? A gente conhece eles em 1921, eles já são grandinhos. Quem são os pais do Noah e da Agnes? Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho até um pouco de medo de falar, porque parece bem absurda. Pois vamos às teorias malucas aqui agora. Na primeira temporada, a Agnes se apresenta como Agnes Nielsen. Diz ali que a avó morava na cidade, que ela estava chegando no pedaço. Eu acho que existe uma possibilidade imensa dos pais do Noah e da Agnes serem o Magnus e a Francisca. Sendo que o sobrenome do Magnus é Nielsen, ali os alemão só pega o nome do pai, então Agnes Nielsen. Lembra quando o Noah jovem dá um recadinho, aquele recado intimado pro Jonas, dizendo que ele precisa salvar a Francisca, o Magnus, o Bartosz e depois voltar para salvar ele e a Agnes? Então, eu acho que tem uma conexão forte ali. A gente sabe que o Magnus faz parte ali da Sigmundos, a gente vê, o nome dele é citado. E aí, pela aparência, pela coerência de estar sempre juntos e ter aqueles cortes de cena que mostra um, depois mostra no passado, faria muito sentido a mulher ser a Francisca, que também faria parte da Sigmundos, né? Como a gente vê naquela foto, a gente tem o Adam, tem o Noah, tem quem mais? Não me lembro, se eu lembrar eu vou botar aí na tela. Caso da Hannah. Gente, eu preciso de uma ajuda psicológica, porque eu nunca vi. Será que eu sou paranoica? Porque vocês não têm noção das coisas que passam na minha cabeça com essa série e na vida em geral também. A Hannah, em 2020, ela pegou, roubou a máquina do tempo do Jonas e voltou pra 53. Vai lá, faz aquela visita escabrosa pro Ulrich, só deixa o cara mais louco ainda, e fica ali naquele bate-papo, fuma um cigarrinho com o Egon, tá bom? Fala o quê? Que é um novo começo, que tudo que tinha, mas não tem mais. Não tem mesmo. Aparentemente, ela vai ficar por lá. Pode ser que role um romance entre Hannah e Egon? Pode. Pode, de repente, desse romance ter surgido um filho? Opa, quem será? Na minha cabeça eu tenho certeza que eles tiveram um caso, tem um filho e a gente ainda precisa descobrir aonde essa criança foi parar. Mas tá tudo ali. Inclusive, a Cláudia já tinha descoberto a traição da mãe, a Doris, com a Agnes. De repente, ela pode ter descoberto a traição do pai, agora com a Hannah? Vixe Maria! Bom, então no final, não tem final, porque o loop continua. E quando a bola preta, a partícula de Deus, pega a cidade inteira e explodindo tudo, é que vai começar um novo ciclo. Antes disso, tem o lance do Jonas que encontra a Marta, quer salvar a Marta, né? Vamos embora, Marta. O Adam chega metendo um monte de sermãozão. Ó, não é hora, Adam. Falando um monte de coisa, mata a Marta e é isto. Daí aparece a nova Marta, com uma aparência diferenciada. Jonas, vem comigo, nós não tem tempo, não tem mesmo, depois eu te explico tudo, só vem, moleque. E aí, claro que o Jonas vai perguntar de que tempo você é, e aí ela mete aquela coisa maravilhosa que a gente vê no final. A pergunta não é de que tempo, mas sim de que mundo. Dark vai ter realidades paralelas? Teoria do multiverso? Outros mundos? Boa noite a todos. Minha teoria é de que existam realidades paralelas mesmo, ou seja, mais linhas temporais. Se uma já deixava todo mundo doido,
Agora, não sei mais. Traçar um paralelo aqui, que o primeiro episódio se chama Começos e Fins, e o oitavo e último episódio se chama Fins e Começos. Acho muito representativo, além da dualidade de contraste, a possibilidade de uma mudança também. O que leva a gente a pensar que provavelmente houve uma quebra de ciclo, que essa Marta de outro mundo não era algo que fazia parte ali de toda a onda de acontecimentos. Ou era? Não sabemos, não dá pra saber. Vem temporada 3. Quero destacar uma coisa aqui que eu julgo ser importantíssima e eu não vi ninguém falando, que é aquela cena linda, maravilhosa da fenda do final antes do apocalipse. O encontro da Charlotte com a Elizabeth é a reprodução da obra A Criação de Adão, que é justamente o que vai acontecer se a gente fizer esse link com o nome do Adão com o nome do Adam. É por conta desse fim que o Adam nasce, já que o Jonas mais velho vai viajar no tempo, né, salvando ali o Bartosz, o Magnus e a Francisca, e é a partir daí que ele se torna o Adam, porque o Adam é um cara mais velho, então é o Jonas mais velho que vai continuar neste período. E deve ter muito mais história, até por conta da fisionomia do Adam, que ele tem todos aqueles queimados e tudo mais. E vamos ter que esperar o ciclo 3. Algumas dúvidas parentais aqui, algumas questões que ficaram na minha cabeça, que podem ser explicadas ou não na temporada 3. Quem é o pai biológico do Helge? A mãe a gente sabe que é a Greta, né? Tem o pai adotivo ali, que é Bern, esqueci o nome do cara. Mas quem é o pai biológico do Helge? Quem é a mãe do Peter? Que o pai do Peter é o Helge. Quem é a mãe? Quem? Quem é o pai da Regina? A mãe da Regina a gente sabe que é a Cláudia. Eu acho que o pai, provavelmente, é o Tronte. Também não sabemos quem são os pais da Catarina e da Hannah. Nunca foram citados. Talvez não seja relevante, não sei. Mas como aí tem umas coisas acontecendo já no passado, eu acho que pode rolar alguma nova conexão aí. Sabe aquela impressão de que eu falei demais, mas eu não falei tudo que eu gostaria de ter falado? Toda vez que eu gravo um vídeo é esta palhaçada. Enfim, tem Cantinho do Desgraçamento, grupo no Facebook pra gente continuar conversando, criando teoria e falando sobre Dark, entre outras coisas. Tô falando muito sobre essa porra dessa série em todas as minhas redes sociais, então vocês podem conversar comigo. Deixem as suas teorias aqui, vamos fazer um fórum de discussão de Dark. A gente continua conversando pra caramba, vamos mesmo, aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima. Mas eu gostaria de aproveitar e dizer que se você gostou dessa segunda temporada de Dark, agora aqui, papo sério, eu tenho um monte de filme pra te indicar nessa mesma vibe, um monte. Inclusive, já fiz um vídeo com os filmes perfeitos pra quem aí tá triste porque a segunda temporada acabou, vai demorar pra sair a terceira. O vídeo é esse daqui, ó, filmes para derreter o cérebro. Derrete mesmo, não vou tá negando não. Clica e só vai. Bom divertimento. Se você gostou desse vídeo, deixa um like que isso me ajuda muito aqui no YouTube. E se inscreve se não for inscrito. Nossa, de repente tive um déjà vu. Talvez seja porque eu falo isso em todos os vídeos.